Eu sou Sérgio Rosenberg, sou neuropediatra, professor titular do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, criador da disciplina de neuropediatria. E sou também professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, agora aposentado, e fui chefe da disciplina de neuropatologia. Mas hoje estou aqui com vocês enquanto membro do Comitê Técnico da Revisão de Casos de PFA, Paralisia Flácida Aguda, e de poliomielite do Ministério da Saúde. Porque me foi dada a incumbência nesse dia, amanhã, no dia 24 de outubro, é o Dia Mundial do Combate à Polio, de conversar com vocês sobre paralisias agudas flácidas. A importância de falar sobre paralisias agudas flácidas no contexto do combate à poliomielite é óbvia, e isso será desenvolvido numa outra aula sobre vigilância epidemiológica da poliomielite. Todas as paralisias agudas flácidas devem ser de notificação obrigatória, porque é o jeito de sabermos se estamos ou não detectando uma eventual introdução da doença no Brasil. Como vocês sabem, a poliomielite está erradicada no país há muito tempo. O país já foi declarado livre de poliomielite, como todas as Américas. E o último caso de poliomielite ocorreu no Brasil em 1989, no município de Sousa, na Paraíba. Desde então nós não tivemos mais casos de poliomielite. Mas então vamos falar sobre paralisias agudas flácidas, das quais a doença poliomielite faz parte. Vamos começar com conceituar essa não é uma entidade, mas esta possibilidade clínica. Então, o que são paralisias agudas flácidas? Tratam-se de manifestações clínicas de caráter agudo, decorrente de uma lesão do sistema nervoso periférico. Isto por definição. Toda lesão, toda paralisia, quando eu digo que o indivíduo é acometido de uma paralisia flácida, estou obrigatoriamente inferindo que se trata de uma lesão do sistema nervoso periférico, por definição. Paralisias por lesões em outras partes do sistema nervoso não são flácidas, porque elas têm um quadro clínico diferente. Nós vamos ver agora qual é o quadro clínico básico que nos permite fazer o diagnóstico de uma paralisia flácida, e no caso, paralisia aguda flácida. O que é uma paralisia ou paresia? É perda ou diminuição das funções motoras. Flácida, então, quando eu tenho uma hipotonia muscular, ou o músculo fica flácido, mole, e, sobretudo, quando eu tenho uma abolição dos reflexos osteotendinosos, também chamados reflexos profundos, por exemplo, o reflexo patelar, o reflexo aquileu, o reflexo radial, estilo radial, quando há uma abolição dos reflexos profundos, quando eu pego o meu martelo, procuro os reflexos, eles estão abolidos, num contexto de hipotonia muscular, eu tenho este me faz pensar na realidade de uma paralisia aguda flácida. E nas paralisias flácidas há uma perda da massa muscular, ou seja, uma atrofia muscular, que é muito precoce e ela se desenvolve em poucos dias ou semanas da doença. E aguda é quando ela se desenvolve em horas ou em poucos dias, sobretudo dentro de 3 dias. Então, se uma paralisia se desenvolve dentro dos 3 primeiros dias, ela é considerada aguda. Ela pode agravar-se depois dos 3 dias ou não, isso é outra coisa, mas ela deve estar presente dentro dos 3 primeiros dias. Este é o conceito de paralisia aguda flácida. Bem, então, para entendermos bem o que é a paralisia aguda flácida, nós temos que lembrar como é que é feito a unidade motora periférica, ou seja, como é que é feito o sistema nervoso periférico que, uma vez lesado, pode levar à paralisia aguda flácida. Então a gente lembra que as células motoras que dão início
ao impulso motor, que vai fazer com que os músculos se movimentam, estão localizadas aqui no corno anterior da medula. Isto aqui é um corte de medula espinhal, um corte transversal de medula espinhal, com todos os seus segmentos, os tratos, etc. Então nós temos aqui uma substância cinzenta, que é um chamado H, tem a forma de H medular, e as células motoras que dão início ao impulso motor estão situadas aqui no corno anterior da medula. Bem, destas células, os prolongamentos dessas células motoras, que são os axônios, eles vão se juntar, formando os plexos, as raízes, e vão formar o nervo periférico, a parte motora do nervo periférico, que vai inervar, então vai ter uma junção com o músculo, e então, partindo aqui o impulso, o músculo vai se contrair e eu tenho o movimento. Não é? Da onde veio o impulso para o corno anterior, as células motoras do corno anterior da medula? Claro, ele vem lá de cima do cérebro. Então, lá de cima do cérebro, desce esse impulso pela medula toda. Esse aqui é o fecho por onde passam essas células, os prolongamentos dessas células motoras que estão lá no córtex cerebral, e elas se comunicam, então, por sinapses, né, elas se comunicam com as células motoras do corno anterior da medula, e aí o impulso parte. E é aqui que começa a parte motora do sistema nervoso periférico. Nós temos aqui terminações sensitivas na pele, sensibilidade dolorosa, térmica, vibratória, etc. E uma vez feita este impulso sensitivo, por exemplo, se eu tiver uma picada aqui, eu tenho uma contração muscular, eu fujo dessa picada. Então, esse impulso sensitivo parte pela parte posterior, não é? E depois sobe lá para o cérebro para me informar que eu fui queimado, ou fui picado, ou eu tive uma sensação dolorosa. E isto aqui também fecha o arco, essas células sensitivas aqui, elas se comunicam com o corno anterior, fechando o arco do sistema nervoso periférico. Isso aqui chama-se arco reflexo. Então, qualquer lesão neste arco reflexo vai me interromper o circuito motor, e é por isso que eu tenho abolição de reflexos. Eu bato o reflexo, os reflexos estão abolidos. Eu acho que espero que esteja ficado mais ou menos claro para vocês. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, são diversos níveis da medula espinhal, onde a gente tem então o corno anterior com o nervo motor e os músculos. E, bom, há uma representação lá em cima, é o braço, as fibras que vão para as pernas, etc, etc. Qual é o diagnóstico diferencial, então, das paralisias agudas flácidas? Então, quais são as doenças que podem se exteriorizar clinicamente por uma paralisia aguda flácida? É isso que nos interessa mais nessa conversa de hoje. Primeiro, a poliomielite, que, bom, é o fundamento que nós vamos trabalhar hoje, poliomielite. Segundo, é a síndrome de Guillain-Barré. Acho que a maior parte de vocês está a par do que é a síndrome de Guillain-Barré. E hoje, com a erradicação da poliomielite, a síndrome de Guillain-Barré é a causa, de longe, a mais frequente de paralisias agudas flácidas no nosso meio. Depois, algumas mielites, ou seja, inflamações da medula, podem se exteriorizar quando pega o corno anterior por paralisias agudas flácidas. E algumas paralisias traumáticas, nós vamos ver, de agulha, essa neuropatia traumaocular, nós vamos falar sobre isso, e polineuropatias agudas, ou seja, doença não do corno anterior da medula, mas do próprio nervo periférico, doenças agudas do próprio nervo periférico. Como o nervo periférico faz parte do sistema nervoso periférico, elas se exteriorizam por uma paralisia aguda flácida. E finalmente a difteria, que praticamente não existe mais. Bom, então vamos falar um pouco sobre a poliomielite anterior aguda. A poliomielite é uma doença infecciosa que é provocada por 3 tipos de poliovírus, chamados 1, 2 e 3. E existem, ou existiam, no tempo da polio. A polio não está completamente erradicada no mundo. Existem alguns países, como o Afeganistão, em que há ainda casos de poliomielite veiculadas por vírus selvagem, não vírus mutante, vírus selvagem, sobretudo o vírus do grupo 2. Bom,
Então havia a quatro formas clínicas, a chamada inaparente, que talvez seja de longe a mais frequente, a sistêmica, a meningítica e a forma paralítica, que é a mais temível de todas, evidentemente. A forma inaparente, o indivíduo tem relação com o vírus, né? E não acontece nada, ou acontece muito pouca coisa, ele tem uma discreta diarreia e é tudo que ocorre, não há nenhuma manifestação clínica com esses vírus. Isso depende, evidentemente, de imunidade, do próprio vírus, etc. A forma sistêmica é uma doença sistêmica, quer dizer, uma doença que se pode simular ou uma gripe, tonsilas, uma faringite, ou diarreia, um quadro diarreico que dura alguns dias, poucos dias, 4, 5 dias, e depois desaparece. Não há problemas relativos ao sistema nervoso central nessas duas formas. A forma meningítica é uma forma que pode ser pura, mas geralmente é uma forma que precede a forma paralítica. Então eu tenho os chamados sinais meníngeos, né? O indivíduo tem muita dor de cabeça, tem rigidez de nuca, quando eu mexo a nuca do indivíduo, eu levanto as pernas, ele tem muita dor, porque as meninges estando inflamadas, há inflamação do nervo, então essas formas meningíticas. E finalmente, é uma minoria, felizmente uma minoria de casos, é a forma paralítica. O que é a forma paralítica? Então, aí o vírus da polio, ele tem uma predileção para atacar, para parasitar, é um termo mais técnico, não é? Para parasitar e matar as células motoras do corno anterior da medula. O vírus da polio, ele não ataca o sistema nervoso central, mas ele ataca o sistema nervoso periférico nas células motoras do corno anterior da medula. E aí ele destrói essas células motoras do corno anterior da medula, levando então a uma paralisia, como nós mostramos, por quê? Não é? E uma paralisia aguda e, claro, flácida, porque é células motoras do corno anterior da medula. Essas formas, felizmente, são a minoria delas, mas no tempo que existia a polio era algo extremamente temível, não é? Bom, então, qual é o quadro clínico da poliomielite? É, por definição, claro, uma paralisia aguda flácida, que acomete grupos musculares, um único grupo ou feixes de fibras no interior de um músculo. Os membros inferiores são os mais comprometidos, uni ou bilateralmente, mas, isso é uma coisa muito importante no diagnóstico da poliomielite, a paralisia é sempre assimétrica, quer dizer, um membro, se tiver os dois membros inferiores comprometidos, um é sempre mais comprometido que o outro. Se for os braços ou pernas e braços, há sempre uma simetria. Por quê? Porque o vírus da polio, ele ataca as células motoras do corno anterior da medula aleatoriamente. Se fosse igualmente, aí sim ele ia atacar os dois lados, os dois cornos anteriores da medula igualmente. Mas como esse ataque é aleatório, o quadro clínico então nunca é absolutamente simétrico. Em 10 a 30% dos casos há um acometimento do bulbo, onde estão os centros respiratórios. Aí que é muito grave, porque são formas mortais da poliomielite, né, do bulbo, e essas pessoas podem nunca mais respirar na vida. Eu cheguei a conhecer os chamados pulmões de aço, lá no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde eram levados esses indivíduos que não tinham mais capacidade respiratória e ficavam dentro desses aparelhos enormes, inflando o pulmão dessas pessoas definitivamente. Então houve casos que ficaram anos no pulmão de aço porque não podiam respirar. Os nervos cranianos, ou seja, o nervo facial, os nervos oculares, os nervos motores, podem eventualmente estar envolvidos, mas isso não é a regra, é uma exceção.
E a alteração da consciência na fase aguda é muito rara. Geralmente quando há a hipóxia, ou seja, quando os centros respiratórios estão comprometidos ou há dificuldade respiratória pelo comprometimento dos músculos intercostais, pode haver um pouco de alteração de consciência, mas não faz normalmente parte do quadro clínico. Então este é o quadro clínico clássico da poliomielite anterior aguda. Bom, quais são os exames complementares que nos ajudam nesse diagnóstico? Claro, o líquor cefalocraniano. Sempre o líquor tem uma pleiocitose, ou seja, um aumento de células no núcleo. O número normal de células no núcleo é 4 a 5 células por ml, e normalmente nós temos entre 25 e 500 células. Todas linfomono, não são células do processo inflamatório agudo, neutrófilos, que estão presentes nas meningites agudas purulentas, não é? Então, há uma pleiocitose de células linfomononucleares. A proteinorraquia geralmente é normal, mas pode se elevar até 50 e 200. O valor máximo nos laboratórios é 30 miligramas por cento. Às vezes se encontra 50, mas geralmente ela é normal. Então há aumento de células e com proteína no líquor normal. E aqui pode-se fazer um exame neurofisiológico, que é a eletroneuromiografia. Agulhas, né, que a gente injeta, a gente espeta nos músculos, e aí esse exame pode revelar se o processo está nos nervos mesmo ou no próprio músculo, e eles podem nos dizer se essa alteração está ou não na ponta anterior da medula ou em outro lugar do nervo periférico, do seu nervo periférico, por exemplo, no nervo. Então a eletroneurografia revela sempre um processo neurogênico com afecção da ponta anterior da medula. Isso é importante para diferenciar depois de outra doença que nós vamos ver em seguida. Bem, o curso clínico pode haver uma certa recuperação funcional importante na primeira semana. Isso quer dizer que a gente não pode fazer um prognóstico motor do paciente nos primeiros dias. Tem que se esperar uma semana, porque às vezes há uma recuperação importante quando as células não chegam a morrer completamente. Mas as sequelas motoras são a regra, quer dizer, é uma doença que deixa sequela. E todos nós conhecemos pessoas sequeladas de poliomielite, pelo menos pessoas um pouco mais velhas, não é? Ainda tiveram, quase sempre tinha um na classe que tinha uma sequela de poliomielite. E de uns anos para cá, eu não vou falar nada sobre isso, só mencionar, né, se descreveu a chamada síndrome pós-pólio, ou seja, pessoas já adultas que tiveram pólio na infância e que vinham com um quadro claro estabilizado já com a sua paralisia e que depois, então, de 20, 30 anos, há uma piora do quadro clínico. Há uma piora do quadro clínico com exacerbação dessa paralisia quando ela não era completa. É uma síndrome complexa, de patogenia complexa, não vou entrar nesses detalhes. Síndrome pós-pólio. Eu disse para vocês no começo que eu sou neuropatologista, não é? Então, isso aqui é um caso de autópsia de um indivíduo que teve pólio na infância. E ele morreu anos depois por outra causa qualquer. Então foi feita a autópsia e se verificou na medula como é que a coisa se passa, não é? Isso aqui é uma medula, é um corte transversal da medula, vista ao microscópio, corada pela hematoxilina usina. Aqui nós temos o sulco anterior da medula, que é o canal medular, e aqui é o corno anterior da medula. A gente não precisa ser nem neuropatologista para dizer, oh, isso aqui está tudo normal, isso aqui está tudo normal, e isso aqui tem algo aqui que está anormal. Então isso aqui é uma reação cicatricial muito grande e até com certa cavitação dentro. Então veja a devastação que esse vírus causou no corno anterior, nas células do corno anterior da medula. Aqui um outro caso, dos dois lados,
E vejam que chega até a cavitar completamente, né? É por isso que não há recuperação, as células nervosas não se regeneram, infelizmente, e o indivíduo leva uma paralisia para o resto da vida. Bem, isso aqui é um músculo cortado transversalmente, só que cada bola dessa é uma fibra muscular. Então a gente está vendo aqui grupos de fibras musculares que têm um tamanho normal, posso garantir para vocês, e aqui tem grupos de fibras musculares completamente atróficos. Essas fibras musculares são inervadas pelos nervos cuja origem era as células motoras do corno anterior da medula. Então há uma atrofia muscular e claro que esse músculo não se contrai e é por isso que tem a paralisia. Passemos agora para o outro tópico, que é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é também uma paralisia aguda flácida, porém simétrica, isso já é um detalhe importante de diagnóstico diferencial, quase sempre ascendente, começa nos membros inferiores e vai subindo e pega os membros superiores depois, que piora progressivamente atingindo o platô em até 2 semanas. Quer dizer, a paralisia é flácida, mas contrariamente da poliomielite, que em 2, 3 dias está liquidado o problema, ela pode piorar gradativamente nas 2 primeiras semanas. Pode atingir nervos cranianos, levando a disfagia, descultura da deglutição, paralisia facial e mesmo paralisia ocular. A recuperação é lenta, podendo durar semanas ou mesmo meses. Em crianças, isso eu posso garantir uma experiência pessoal minha, as sequelas são absolutamente excepcionais, mesmo casos muito graves de Guillain-Barré que deixaram as crianças em UTI por deficiência respiratória durante várias semanas, a recuperação geralmente é absolutamente completa, ao contrário que no adulto pode deixar sequelas graves motoras. Os sintomas autonômicos são frequentes. O que é isso? São aumentos da pressão, né? Sobretudo aumentos da pressão, e pode haver até edema de papila. Bom, o que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune, com formação de anticorpos antimielina. Então, o que é doença autoimune? Doença autoimune são doenças autoimunes, há uma quantidade muito grande de doenças autoimunes, que pode interessar qualquer qualquer sistema do corpo humano, né? Não é só no sistema nervoso. São doenças que se devem a, por algum motivo, o nosso corpo começa a produzir anticorpos. Anticorpos que atacam um agente qualquer para o qual ele foi... que nos atacou, um vírus ou uma bactéria, mas esses anticorpos também atacam os próprios tecidos nossos. É uma autoagressão. Isso é doença autoimune. Então, o Guillain-Barré é uma doença autoimune quando, a partir de uma agressão qualquer, geralmente viral, a um vírus, ou então um agente chamado Campylobacter jejuni, esses agentes eles elicitam a formação de anticorpos contra eles. Mas, infelizmente, esses anticorpos também atacam uma parte importante do nervo periférico, que é a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma bainha de gorduras e proteínas que envolve o nervo periférico, é importante para a condução nervosa. Se destrói, não há condução nervosa, há paralisia. O líquor, ao contrário da poliomielite, mostra uma dissociação proteíno-citológica. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que há um aumento de proteína, coisa que quase não ocorre na poliomielite, mas as células são normais. A poliomielite é ao contrário. Você tinha uma proteinurraquia normal com um aumento de células. E a eletroneuromiografia mostra uma diminuição da velocidade de condução motora e sensitiva. O que faz isso? Eu ponho uma agulha aqui numa parte proximal do nervo e recolho o estímulo na parte distal do nervo. Como o nervo está comprometido, eu tenho uma diminuição da velocidade de condução. Na poliomielite, essa velocidade de condução é normal, porque a lesão não está no nervo, mas está lá em cima, no corno anterior da medula. Bom, há outros quadros clínicos de Guillain-Barré,
como a síndrome de Miller-Fisher, mas ela não coloca tanto diagnóstico diferencial com a poliomielite. É uma criança que tem uma ataxia, uma paralisia ocular, abolição de reflexos e dissociação proteíno-citológica. Bem, então qual é o diagnóstico diferencial entre a poliomielite e a síndrome de Guillain-Barré? Então, poliomielite é uma doença infecciosa, febre no início, e o Guillain-Barré é afebril. A poliomielite é rapidamente progressiva, 3 dias liquidou, e a Guillain-Barré é aguda, mas é evolutiva. A poliomielite, nós dissemos, é assimétrica e a síndrome de Guillain-Barré é simétrica. Líquido inflamatório na poliomielite e dissociação albumina-proteína citológica na síndrome de Guillain-Barré. Na polio, a sequela é definitiva e na Guillain-Barré a evolução para melhora. E aqui a velocidade na eletroneuromiografia, a velocidade de condução é normal na poliomielite e há uma diminuição da velocidade de condução na síndrome de Guillain-Barré. Há, na prática clínica, algumas outras situações em que pode haver uma paralisia aguda flácida que não é nem polio nem Guillain-Barré. Por exemplo, neuropatias traumáticas. Aqui é interessante, sobretudo quem faz neuropediatria, muitas vezes a gente vê uma criança com o pé caído e uma paralisia do membro inferior. E não se sabe por quê. Então, fazendo a anamnese, a gente descobre muitas vezes que essas crianças receberam uma injeção na nádega. Então, houve uma lesão do ciático. E são, então, traumas de agulha, pode dar uma paralisia ciática, e aguda, flácida, que pode, muitas vezes, regride, mas às vezes pode deixar, eu vi casos desses, sequelas definitivas por trauma de agulha, por injeção em nádega. Existe uma neuropatia hereditária, chamada HNPP, que é uma doença rara, muito rara, geneticamente determinada, autossômica dominante, devido a mutações desses genes aqui, que está no cromossomo 17, e que ela ocorre por pressão sobre o nervo radial, o nervo fibular, e provoca uma paralisia, cuja duração é extremamente variável. Pode durar dias, semanas, às vezes elas são definitivas, raramente, ou pode regredir. Então é um indivíduo que fica com a perna cruzada há muito tempo, e quando levanta está com uma paralisia do fibular, né? Então o pé caído também, né? Ou o indivíduo que dorme em cima do cotovelo, né? Pressionando o nervo radial contra a cabeça ou a superfície dura, não é? E acorda de manhã com o braço, com a mão caída por uma paralisia radial. Isso são paralisias traumáticas, gente que tem então uma sensibilidade muito especial à pressão do nervo. Só para efeito de ilustração da aula, essa paralisia radial, não é? Em que o indivíduo dorme em cima do cotovelo, é chamada na literatura anglo-saxã de Saturday Night Palsy, paralisia do sábado à noite. São esses bêbados que dormem em cima do cotovelo e ele nasce, e no dia seguinte ficam a paralisia do nervo radial. Muito bem. E finalmente vamos falar 2 palavras, né, sobre as pseudo-PFAs, as pseudo-paralisias flácidas agudas. Ou seja, são lesões não do sistema nervoso periférico, por isso que não são verdadeiras PFAs, mas são lesões de outro mecanismo que pode simular durante algum tempo, pelo menos, uma paralisia aguda flácida. Por exemplo, um indivíduo que tem um acidente vascular cerebral, um AVC. O indivíduo com AVC pode ter, logo após o AVC, um quadro flácido, de flacidez no membro comprometido. Os reflexos até podem estar abolidos nessas fases agudas, né? o músculo meio lá, e parece uma paralisia flácida. É claro que com o tempo a gente vê que isso não é bem assim, que a flacidez vai desaparecendo, os reflexos vão reaparecendo, e ao contrário de estarem abolidos, eles estão até exaltados, porque aí a lesão não é no nervo periférico, mas é naquele sistema que liga o córtex cerebral a ponta anterior da medula, chamado sistema piramidal.
Então, certos AVCs podem simular na fase iniciais paralisias agudas flácidas. O botulismo pode também fazer de conta que é uma paralisia aguda plástica, não é? A miastenia grave, que é uma doença da placa motora, ou seja, da transmissão entre o nervo e o músculo. A paralisia dessa miastenia pode simular uma paralisia aguda flácida no começo, mas o quadro clínico é completamente diferente, eu não vou entrar nesses detalhes. Algumas doenças muito raras, chamadas paralisias periódicas, e algumas doenças do próprio músculo, agudas do próprio músculo, ou miosites, inflamações agudas do próprio músculo, polimiosites, né, pode simular no começo uma paralisia flácida, porque há flacidez muscular e o reflexo pode não ser obtido de uma maneira evidente. Esses casos de paralisia flácida, eu disse no começo que tudo isso aqui nós estamos falando porque da necessidade da notificação das paralisias agudas flácidas. Então, a síndrome de Guillain-Barré, já estou adiantando, é uma doença de notificação obrigatória ainda. Por quê? Porque através da sensibilidade da notificação do Guillain-Barré, nós vamos saber se alguma doença não Guillain-Barré, mas poliomielite pode estar aí no meio. Então, as paralisias agudas flácidas devem, se há dúvida que aquilo não é uma paralisia aguda flácida, mesmo assim elas devem ser notificadas. E depois o nosso comitê técnico descarta, diz, olha, isso aqui não é paralisia aguda flácida verdadeira, mas é uma pseudoparalisia flácida. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Então, mesmo as paralisias flácidas que o clínico pensa no início que pode ser uma paralisia flácida, deve ser notificada, para que a vigilância então corra e faça o necessário, ou seja, a colheita de fezes em tempo oportuno, etc, etc. Isso tudo será bem especificado numa próxima aula. Eu acho que é isso que eu tinha sido incumbido a transmitir para vocês, espero que tenha sido útil. Olha aqui, isso aqui é um problema mais de ordem, o virologista que vai falar com vocês, ele será mais capacitado de dizer, o vírus já pode ser excretado por algumas semanas, eu não sei exatamente um tempo, não é, de que o indivíduo pare de excretar. O risco é alto, porque se é o vírus selvagem, para ele causou uma causa inaparente, mas no tempo que existia o vírus selvagem, para o indivíduo seguinte dava uma forma paralítica, é por isso que existia as epidemias de polio. A polio era uma doença endêmica. Não é? Também isso será mais desenvolvido na aula de vigilância epidemiológica amanhã. E até pouco tempo atrás, a poliomielite, ainda existia a poliomielite em Angola, por exemplo, um dos países da África que um dos últimos a erradicar a poliomielite foi em Angola. E Angola tem um grande intercâmbio, não é? Angola e Brasil, sobretudo com aviões que chegam, etc. Então, o risco existia, né? Por isso que esses aviões, o esgoto desses aviões eram monitorados para ver se não tinha alguém excretando vírus selvagem. Hoje, a África, vocês vão ver isso também, seguramente, eu acho que há só um país na África em que ainda se verificou um caso de poliomielite por vírus selvagem. Então, o risco de introdução, ele não é grande, mas ele existe, porque enquanto o vírus da polio, o vírus selvagem, não estiver completamente erradicado no mundo, esse vírus sempre existe. Há 2 anos atrás, se isolou um vírus selvagem no esgoto do aeroporto de Viracopos. Então, o risco existe. É por isso que a necessidade da vigilância de paralisia aguda flácida persiste. É preciso realmente notificar esses casos. E, sobretudo, é preciso que a população esteja e continue vacinada. Quer dizer, você tem que ter uma cobertura vacinal grande para que esse risco, se existir, não progrida, não é?
Não, porque a meningite não é lesão, não é nervo periférico, né? Como disse no começo, por definição, paralisia flácida aguda é lesão do sistema nervoso periférico. Meningite são os envoltórios do sistema nervoso, né? Do cérebro, do encéfalo e da medula, e que pode estar inflamada, mas não tem o quadro clínico não é de uma paralisia aguda flácida, não há abolição de reflexo, não há nada disso. É obrigatório. Sobretudo a síndrome de Guillain-Barré, que é a causa mais comum, como eu disse, de paralisia flácida, é de notificação obrigatória. Notificação obrigatória. O Guillain-Barré. Não, porque é uma doença muito comum e não há necessidade de um atendimento ultra sofisticado. Você tem que ter uma UTI perto de você, é tudo. No caso de haver paralisia respiratória, bulbar, etc., é só isso. Não há necessidade de uma tecnologia especial para Guillain-Barré. Você tem que ter precisa ter, quando você faz o diagnóstico de Guillain-Barré, no começo você não sabe como isso vai evoluir. Você vai pegar o bulbo, você vai pegar os músculos respiratórios, então precisa ter uma UTI perto, porque se houver qualquer... pode ser mortal, né? Então precisa para ir para a UTI, para fazer assistência respiratória, etc. Mas não há necessidade de um centro especial para isso. Qualquer hospital deve estar equipado para atender Guillain-Barré. Eu não tive ainda na minha mão nenhum periódico científico sobre isso. Eu soube que tem. E que nos Estados Unidos está havendo essa mielite. E que eu sei também que até agora não há qualquer agente infeccioso, qualquer agente que tenha sido implicado nessa mielite. Não se sabe nem se é um processo inflamatório infeccioso, ou seja, um agente que esteja dando isso, ou um processo autoimune, pode ser. E me parece também que essa mielite não é muito dramática, porque na maior parte dos casos há uma recuperação. Mas como eu disse, olha, eu não tenho ainda dados bem efetivos sobre essa doença. Não, acho que não. Se a vacina inativada for dada por toda a população, não é? E por que se está fazendo a inativada? Para evitar os raros casos de poliomíelite ligado ao vírus Sabin, não é? Que era um vírus vivo, não é? Que pode haver mutações e se tornar patogênico. E aí, mais uma vez, a necessidade da cobertura vacinal na população. Não, são verdadeiras paralisias flácidas agudas com uma manifestação clínica atípica, por exemplo, a síndrome de Miller-Fisher, como eu disse, ou então formas mais brandas, né, ou formas atáxicas, mas não deixam de ser paralisias flácidas agudas. Por quê? Porque a síndrome é barreira. Nós precisamos ficar atentos a esses diagnósticos também. E orientar a população sempre ao aparecimento semelhante, né, com o pé caído. E depois de praticamente 3.000 anos, né, em 1772, houve a primeira descrição da poliomielite pelo senhor Sir Walter Scott, né? Isso levou ao desenvolvimento de curiosidades, né, em busca de mais observações da doença. E a primeira